Muito provavelmente o fato de você não estar conseguindo progredir, se desenvolver ou até mesmo extrair melhor dos seus treinos de musculação pode estar sendo muito bem respondido por algumas variáveis que você acaba negligenciando, né? Alguns fatores extremamente importantes que dentro da musculação, do treinamento resistido, é muito importante ter o controle, ter a dimensão e também ter os conhecimentos necessários para que você consiga progredir, evoluir e ainda consiga se desenvolver, né? Dentro do processo da estratégia de treinamento e também, principalmente, eu acredito que é o ponto principal que muitas das pessoas buscam a musculação, são os benefícios estéticos, né? Apesar da musculação ser uma prática que responde no médio e longo prazo em relação aos benefícios estéticos, ela acaba sendo muito interessante também para vários pontos de funcionalidade biológica, respostas hormonais, estruturamento, condicionamento físico. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns pontos que às vezes acaba passando despercebidos e você não tem a percepção que pode estar afetando a sua melhoria, a sua progressão de treinamento. E isso acaba, às vezes, sendo até frustrante para você se sustentar dentro da prática, né? Então, eu vou partir do ponto que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né, com as informações métricas que eu tenho aqui do YouTube e também das pessoas que vêm consumir o meu conteúdo, são pessoas já treinadas ou pessoas que já estão há um tempo na musculação. Se você é uma pessoa que está iniciando o processo da musculação, eu vou te dar uma leve abordagem por que esse vídeo talvez não seja tão interessante para você. Mas é claro que você pode extrair essa informação aqui desse vídeo e levar contigo, porque quando você tiver daqui 3 4 5 meses treinando, isso já vai fazer sentido para você. Mas as pessoas iniciantes, elas têm uma resposta muito rápida aos estímulos da musculação. Então, mesmo que você faça num, vamos se dizer muito entre aspas, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Se você fizer qualquer coisa lá, você vai responder, né? Não é o não adequado, né? Muita gente, infelizmente, acaba fazendo isso por falta de conhecimento ou acompanhamento profissional, mas a maioria das pessoas faz de qualquer jeito, faz cagado e etc., de várias formas diferentes e tem um resultado, porque o corpo dessa pessoa muito provavelmente nunca recebeu esse estímulo ou ficou muito tempo sem receber esse estímulo. E a resposta inicial para esse tipo de estímulo acaba sendo mais rápida e também acaba trazendo alguns contextos diferentes, né? Adaptações diferentes. Já uma pessoa treinada, geralmente acaba tendo mais essa dificuldade, porque além dela criar essa adaptação à atividade, ela também precisa manipular e estruturar a estratégia de forma inteligente para que ela consiga continuar progredindo de forma efetiva. Então, esse vídeo é um pouco mais técnico, né? Um pouco mais estruturado para quem realmente treina, para quem realmente busca o desenvolvimento nos treinos, busca performance, busca resultado e busca também condicionamento ao longo dos treinos. Então, esses três pontos são muito importantes. Foi aonde eu quis me aprofundar de forma muito grande quando eu iniciei dentro da educação física e também logo após quando eu me formei, porque eu entendi que para eu conseguir ser diferente e entregar algo diferente para os meus alunos, eu precisava me aprofundar nos estudos em relação ao treinamento, à musculação e trazer esse conhecimento prático aqui para vocês, tá ok? Então, apesar de ser aqui dentro do meu estúdiozinho, vai ser fácil de você anotar se você quiser aí acoplar isso dentro da sua realidade, junto com o seu profissional ou junto com o seu companheiro de treino, e assim vocês vão conseguir desenvolver melhor. Então, basicamente, vocês vão aprender algumas coisas que passam despercebidos dentro da musculação e acaba atrapalhando o seu processo de emagrecimento, o seu processo de ganho de massa muscular ou até mesmo o seu processo de saúde. Apesar de você não precisar se atentar de tantas variáveis se você só busca saúde, é interessante você ter esse contexto para se manter é, ativo na prática, né? Porque o nosso cérebro ele tem uma pequena questão com atividades que não tem tanta recompensa imediata, né? Se você for analisar de uma maneira biológica, quanto mais custoso e mais longe a nossa recompensa, mais difícil é a prática. Mas é claro que se a gente treinar isso, é totalmente treinável, a gente consegue
fazer as coisas no médio e longo prazo, né? Nosso cérebro também tem essa capacidade. Nosso córtex pré-frontal é muito bom em fazer isso. Então, depois que eu já trouxe essa introdução para vocês, principalmente para você que já treina, ponto que muitas pessoas acabam errando muito dentro da musculação é não ter parâmetro de progresso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A pessoa não anota as cargas que ela vem fazendo ao longo das semanas, dos meses, né? Ela não segue uma planilha de treino consecutiva depois de 2, 3 meses e juntando com o aspecto de você não anotar a carga, você, além de fazer exercícios diferentes constantemente, achando que você precisa variar sempre os exercícios de forma excessiva e não anota a carga, você sempre varia as questões de volume e intensidade. Ou seja, um erro muito comum é o que eu fiz muito bastante quando eu não tinha esse conhecimento e treinava por treinar, é você chegar na academia, fazer o que vem na sua cabeça, na quantidade que vem na sua cabeça e não marcar nada, né? Ok, você pode ter um resultado, você pode ter uma resposta ali no feeling, né? Mas vai chegar um ponto que você não vai ter tanto parâmetro para saber se você está progredindo ou não, se você está a mesma coisa ou não. É a mesma coisa que, por exemplo, dentro da dieta, você não faz avaliação, você não pesa, você só sabe que você precisa comer o arroz, o frango, o feijão, as verduras, os legumes, frutas de forma pontual, etc. Você entendeu o que eu quis dizer? Estou sendo claro aqui para vocês? Deixar muito vago a estratégia de treino vai te trazer um resultado muito vago, né? Você vai ficar muito sem estrutura para um direcionamento para conseguir estruturar direito a sua estratégia de treino. Então a dica que é para você regularizar esse erro que é muito comum é: siga a sua planilha de treino e anote todas as estratégias que você está fazendo. Ou seja, se você está lá com uma margem de repetição para trabalhar de 6 a 10, né? Ou seja, uma intensidade já um pouco mais alta. Você só conseguiu fazer 7 repetições com X carga essa semana. Daqui 2 semanas você anota de novo e vê que progrediu, você já vê um parâmetro que naquele exercício, naquele contexto, você já está indo bem. Mas pode acontecer o seguinte: daqui 2 semanas você diminuir essa carga drasticamente. Você vai sentar e avaliar por que isso aconteceu. Isso é um fator que muita gente erra e acaba sendo muito negligenciado na questão prática, né? Se você aí gosta muito de musculação, igual eu, ama a parada e gosta de fazer a parada, isso aí não vai ser problema, né? A pessoa que está buscando saúde, de novo, está iniciando, muito provavelmente não é necessário você fazer isso com tanta constância. Mas é interessante ter um parâmetro mínimo para você saber o que você está progredindo e evoluindo, né? Mesmo você buscando saúde, mesmo você sendo iniciante, é interessante você ter um mínimo de parâmetro para você ter segurança e resultado. O segundo erro muito comum, que eu acredito que boa parte das pessoas já passou por isso ou está passando por isso, porque eu passei e por muito tempo, papo de 2, 3 anos aí fazendo isso, é o seguinte: ficar na academia 2 horas treinando de forma como se não houvesse amanhã. Cara, isso é um erro muito comum. Calma, deixa eu até pontuar também. Não necessariamente todo mundo que treina 2 horas tá fazendo caca, tá fazendo errado. Não é isso que eu estou dizendo. Geralmente pessoas de alto rendimento, pessoas que têm um planejamento muito mais desenvolvido, objetivos muito mais traçados, uma equipe por trás, pode ter sim variáveis de treino que levem 1 hora, perdão, 1 hora e meia, 2 horas. Mas você aí do outro lado da tela, que faz uma dieta a 70% durante a semana, treina 80, 90% durante a semana, faz o cardio meia boca. Se você quiser realmente ter um desenvolvimento adequado, você não precisa 2 horas de treino na academia, 1 hora e meia. Você precisa ter um planejamento estruturado para que você consiga se manter dentro daquele parâmetro, dentro daquele contexto. O que isso se conecta com o primeiro? Se você faz o treino bem adequado, bem ajustado para o seu objetivo, para a sua individualidade, né? Principalmente a questão biológica, estrutural do nosso corpo, você vai ver que a maioria das vezes você não vai passar de 1 hora de treino, né? Muitas vezes você pode até fazer um treino de 45 minutos, 50 minutos, ou até 40, 30 minutos. Vamos lá. Muitas das pessoas chegam nesse ponto de 1 hora e meia, 2, por quê? Geralmente adiciona exercícios desnecessários, achando que precisa fazer mais para ter mais resultado. E muitas das vezes o erro está aí.
né? Às vezes a pessoa erra tanto fora da academia que acredita que se colocar mais dois, três exercícios que ela acha que vai melhorar aquele músculo, vai compensar todos os erros que ela faz fora da academia. Muito comum esse erro. Eu já fui muito assim. E não é assim que funciona. Você precisa ter uma estrutura de treino boa para aquele objetivo e você precisa acertar fora da academia, que é onde mais vai impactar para que você consiga obter os resultados que você busca. Dentro do meu trabalho de consultoria, eu faço muito isso com os meus alunos. Eu estruturo um treino, uma estratégia muito bem estabelecida para o que ele está buscando, né? Com, com as informações que ele me passa, com o feedback que a gente trabalha, com todo o acompanhamento estrutural da rotina dele. Mas eu também tento avaliar e estar junto, próximo das pessoas, para entender o contexto fora da academia, porque é onde vai mais impactar a dieta, o estresse, o sono. A gente vai chegar nesse ponto do sono aqui, que já tô dando um spoiler do final do vídeo, que é uma questão onde a maioria erra, onde a maioria negligencia e muitas das vezes sabe que está negligenciando e está esperando resultados significativos, acha que não vai se lesionar e por aí vai. Mas enfim, vamos continuar nesse ponto de 2 horas de treino. Quando você gasta muito tempo treinando, fazendo exercícios a mais, fazendo volume de treino a mais, fazendo exercícios a mais, não necessariamente você vai ter mais resultados por conta disso. Se seu treino tá lá para aquele volume, para aquela intensidade, né? Quando eu falo volume e intensidade, eu tô falando desde as séries, repetições, tempo de descanso, tudo que você vai fazer durante o exercício, tudo que você vai executar. E intensidade é sobrecarga. Se tá uma margem de sobrecarga para você fazer de 6 a 10, ou de 8 a 12, ou de 10 a 15, você tem que respeitar essa margem, porque a gente vai esperar uma resposta com base naquele estímulo, tá ok? Então, se você faz a mais ou a menos aquilo, a margem de erro aumenta. Então, já tem esse ponto. Então, você não precisa se desgastar fazendo 5, 7, 12 séries em um único exercício para você ter mais resultado. Entendeu como esse ponto se conecta com o primeiro que eu falei? Você, além de não se respeitar a quantidade de repetições e séries que você tem que fazer, você não anota o que você fez, sempre vai ter a mais ou a menos, e aí você acaba tendo dois erros aí bem significativos que não te dá margem para entender por que você não está evoluindo. Isso é muito comum dentro da academia, né? Isso eu tô falando para pessoas que estão buscando um resultado de verdade, né? Se você caiu aqui e viu que não é para você, tá tudo bem. Mas se você conhece alguém aí que está nesse contexto, envie esse vídeo aqui para ela. Fechou? Ou comenta aqui embaixo a sua dúvida, se você tem alguma dúvida em relação a isso sobre o treino. E o terceiro ponto que eu quero já dar continuidade aqui é o sono. O sono é um fator inegociável para quem busca performance e resultado na musculação ou qualquer prática de exercício físico. E arrisco dizer em qualquer comportamento fora da academia também, dieta, trabalho, estudos, etc. Aqui no meu canal eu falo bastante sobre isso. Então, se você quer entender mais sobre a questão do sono e como ele impacta, pode se inscrever aqui, entrar no canal que vocês vão ver bastante vídeo sobre isso. E quando você negligencia o sono, eu vou citar alguns pontos que ele acaba impactando, não dá para citar todos, porque a literatura é muito grande por trás disso, mas os principais que eu acredito que seja importante aqui para esse vídeo. A sua recuperação entre os treinos cai drasticamente. Independente seja a sua forma de treinar, né? No caso, a sua estratégia de treino. Vamos supor que você faz um músculo por dia, você faz peito na segunda. Você só vai treinar peito na outra segunda, certo? Mesmo assim, quando você for treinar ombro na quarta, que está muito próximo, que é um exercício que vai exigir um controle articular e muscular dos grupos em voltas, você vai estar extremamente cansado e ainda com falta de recuperação desse primeiro treino que você fez. Porque você está privado de sono, está dormindo menos do que deveria, está dormindo numa qualidade péssima. Porque você fica mexendo no celular até tarde, fica engajado nas redes sociais, fica comendo até tarde, fica jogando, ou até mesmo acaba tendo um fator que impacta muito em quem treina. Bebe álcool, né? Se você busca resultado na academia e bebe álcool, sinto muito, você não vai ter resultado. Então o sono é algo que é inegociável, não tem como você discutir em relação
ao impacto negativo que ele causa dentro do treinamento. Então você precisa dar essa atenção além do treino e da dieta, se você quiser ter resultado satisfatório, tá ok? Você precisa ter suas 7 horas por noite com qualidade. Você precisa praticar uma boa higiene do sono antes de ir para a cama. Você precisa ter regularidade nos seus horários, ou seja, se você dorme das 10h30 até as 6 de segunda a sexta, a margem de horário deve ser muito parecida nos finais de semana. Porque senão você vai criar um jet lag social. Se você não sabe o que significa isso, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo justamente falando o que é o jet lag social, né? Que é um termo muito interessante dentro da literatura, onde eu também estou pesquisando dentro da minha revisão sistemática. Então você está vendo que o sono impacta de forma bem significativa no seu treinamento também. Então, dá um jeito de estruturar esses pontos que eu acabei falando aqui no vídeo para vocês, e isso vai fazer uma diferença muito significativa no contexto geral da sua prática de exercício físico, tá bom? Comenta aqui se você tem alguma dúvida, deixa o like para o YouTube entender que você gostou desse vídeo, e muitas e outras pessoas precisam acessar esse vídeo para conseguir ter mais resultados também. Se inscreve no canal para ficar por dentro. E valeu você que ficou até o final. Até o próximo vídeo.